E aí que eu descobri que o problema estava na chupeta. O bebê de mamadeira dorme melhor do que o bebê de peito. Eu não conseguia, gente. Eu não conseguia mais ser aquela Lorena feliz, animada, esposa, filha. Eu tava sempre mal-humorada. Ao mesmo tempo que eu tava chorando, eu tava dando uns berros pela casa. De verdade, eu desejava que passasse rápido pra ficar livre logo dessas noites sem dormir. O problema maior do sono dele não era a rotina. Isso me encabulava muito, porque eu pensava, ele tem uma rotina boa, mas esse menino não dorme. Eu tenho que segurar meu filho acordado pra ele cansar muito de dia e dormir bem à noite. Hoje em dia, a grande dificuldade das famílias está em Oi, eu sou Lorena Furtado e esse é o projeto Delas Podcast. Olá, Lorena. Primeiramente, muito obrigada por aceitar o nosso convite. A Lorena, hoje a gente vai falar com ela aqui sobre sono infantil. Ela é formada em Direito, mas decidiu se especializar no sono infantil e em neurociência. E há 8 anos atrás ela fundou o Bebezen, que ajuda milhares de mães pelo Brasil a ajustarem a rotina do sono do bebê. E a gente sabe, né, quem é mãe principalmente sabe que isso afeta a mulher drasticamente. Porque principalmente no primeiro ano, se você não dorme bem, isso afeta você como mãe, como mulher, como quem trabalha. Então, assim, é fundamental entender como fazer da melhor forma, né, a rotina do seu filho ou da sua filha. Então, Lorena, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu gostaria de saber como você percebeu que era isso que você gostaria de fazer da sua vida e realmente ajudar mulheres nessa questão. Olá, meninas! Olá, todo mundo que está aqui nos assistindo. É um prazer estar aqui podendo falar um pouquinho sobre sono infantil, maternidade também, né, que acaba abrangendo essa transição de carreira que acabou acontecendo. Bom, tudo começou há 8 anos atrás, quando eu tive meu primeiro filho, o Francisco, que hoje ele já tem 8 anos e alguns meses. Eu era advogada na época, já era formada, já estava há 7 anos atuando na área de advocacia, trabalhava num escritório há 7 anos, um escritório maravilhoso, incrível, onde eu era muito respeitada lá dentro, e hoje em dia isso é muito valorizado, né? E eu sabia que direito não era o que me fazia brilhar os olhos, assim, não era aquilo que me movia, que me fazia levantar da cama todos os dias animada, empolgada, sonhando, mas também não sabia o que eu queria. Era aquela pessoa perdida. E eu falo que eu pedia muito a Deus, Deus me dê uma luz, me coloque num caminho, meu Deus. E estava meio perdida quando eu engravidei do Francisco. Não estudei nada sobre sono infantil, achava que simplesmente ia acontecer de forma natural. Não ia dormir muito bem nos primeiros 3 meses, talvez por conta de cólica, depois ia dormir. Mas eu falo que as pessoas não contam muito sobre isso, principalmente há 8 anos atrás, que a internet não tinha tanta divulgação assim. E não foi bem assim que ocorreu, não foi tão natural, tá? Com 4 meses, o Francisco acordava de 40 em 40 minutos na madrugada. Eu não conseguia, gente. Eu não conseguia mais ser aquela Lorena feliz, animada, esposa, filha. Eu tava sempre mal-humorada. Ao mesmo tempo que eu tava chorando, eu tava dando uns berros pela casa. E eu não conseguia focar no trabalho. Eu pensava, como que faz uma mãe voltar de uma licença maternidade acordando de 40 em 40 minutos à noite? Não conseguia. O trabalho de advogada, você tem que ter um raciocínio lógico, uma concentração. E eu só pensava em preciso dormir. Juro, eu pensava nisso 24 horas por dia. Assim, não tinha vontade de fazer as coisas. Eu comecei a entrar de verdade num quadro depressivo. É assim que eu me via, sabe? Eu super me identifico. O sono foi uma coisa muito intensa na minha vida. E ao mesmo tempo que você estava trabalhando como advogada, você estava nessa rotina louca, sendo mãe e sem dormir. Mãe sem dormir e tendo que ser uma mãe maravilhosa. E assim, ao mesmo tempo foi muito desejada a minha maternidade.
Então, eu pensava, nossa, eu tô tão frustrada, tão pra baixo, era pra eu estar numa fase maravilhosa da minha vida, sabe? Era pra eu estar só pensando, ai, olha meu filho sentando, começando a querer engatinhar, e eu não conseguia. De verdade, eu desejava que passasse rápido pra ficar livre logo dessas noites sem dormir. Mas ao mesmo tempo tinha aquela coisa, né? Não, passa rápido, ele só vai ter 4 meses uma vez na vida, um aninho uma vez na vida, mas assim, eu estava completamente louca sem dormir, sabe? E aí, eu comecei a pesquisar. Na época não era tão comum você ter uma especialista em sono infantil. Comecei a pesquisar e vi o que era o problema do sono dele. Fui quebrando a cabeça, fui batendo de frente, errando e consegui resolver o problema meio que na sorte, e ele passou a dormir 11 horas seguidas. Isso pra mim foi uma coisa assim, eu queria gritar pro mundo inteiro que não precisa ser daquele jeito que estava sendo. Eu queria falar, gente, se você é mãe, você tá passando por isso, deixa eu te falar, tem solução, sabe? E a solução, ela é muito fácil, eu não tô acreditando nisso, que era só fazer isso pra solucionar. E aí eu falei, bom, por que não juntar o útil ao agradável? Eu tô frustrada com a minha profissão, comecei a descobrir que existia uma profissão que se chamava consultora do sono infantil, era algo muito novo na época. Comecei a estudar, fiz minha primeira especialização na época e criei a Bebezen do zero. Eu falo que eu tinha um seguidor na Bebezen, que era minha mãe, que eu pedi pra ela me seguir. Porque meu marido não me seguiu de cara, eu que tive que ir lá no celular dele me seguir. E nisso a Bebezen foi crescendo. Tá igual a gente com o podcast, e a minha mãe assistindo, sendo a nossa fã número 1. Mas eu super entendo, porque assim, a gente tava até conversando antes, né, Lorena? E eu falei que no primeiro ano da minha filha, eu também estava no modo sobrevivência, porque eu não dormia por várias noites seguidas, uma noite inteira, e aquilo vai acumulando, né, Lorena? A gente vai sentindo uma exaustão muito grande, e principalmente a mãe que trabalha. É algo assim que vai desgastando a um ponto que você começa a não ter memória. A minha memória era assim esparsa, sabe? Eu não lembrava de nada. Então foi só quando ela completou ali um pouco mais de 6 meses e tal, que eu comecei a conseguir articular uma rotina para ela, né? Você pode contar um pouquinho sobre como foi esse processo para fazer ele dormir bem e quais são as dicas que você normalmente dá? Então, aí, né, hoje em dia, lógico, eu falo que tem os estudos, né, que eu tenho pós em neurociência do desenvolvimento infantil, do sono infantil, tem o Instituto do Sono Infantil que eu formo profissionais da minha área. Então, assim, tô sempre estudando, isso é muito importante, mas tem algo que é muito precioso, que é a experiência. Então, assim, são 8 anos de estudo, 8 anos de experiência. Eu já atendi tudo quanto é tipo de família, tudo quanto é tipo de bebê, de criança, e coisas assim que eu nunca imaginei que eu pudesse ver. E quando eu resolvi o sono do Francisco, eu resolvi um pouco na sorte, quebrando a cabeça. Mas hoje em dia, eu já sei, né? Ó, o caminho é esse, digamos que a gente já vai criando aí um certo caminho, uma metodologia que eu chamo inclusive de metodologia BBZ. Mas na época, com o Francisco, que é algo que ocorre muito, o problema maior do sono dele não era rotina. Rotina, até eu sabia, de certa forma, muito bem, eu brincava que eu era a senhora da rotina. Isso me encabulava muito, porque eu pensava, ele tem uma rotina boa, eu tenho certeza, mas esse menino não dorme, o que tá faltando? Então, assim, não era fome, não era rotina, um bebê super saudável, mas não dormia. E aí que eu descobri que o problema estava na chupeta. Então, na época, ele usava bico. Minha filha usa chupeta ainda. Conta mais sobre isso. Então, pode ser que algumas pessoas que estejam nos assistindo aqui comecem a ficar meio desesperada. O meu usa, o meu usa. Olha, isso não significa que vai acontecer com o seu bebê, tá? Alguns pode acontecer o que ocorreu com meu filho, outros vão usar
chupeta uma vida toda não, né, gente? Até 2, 3 anos aí no máximo, tá bom, né? 2 aninhos e tal. E não vai acontecer nada com o sono por conta da chupeta. Mas com meu filho, ele começou a ter uma dificuldade em trocar os ciclos de sono, porque o sono, ele não é algo que é linear, digamos, de uma forma bem leiga, tá? Não é você dorme e pronto, o sono é assim, numa linha reta. O sono, ele é composto de fases e de ciclos. Então, você dorme e tem o desafio de passar por determinados ciclos de sono. Nós adultos também. A questão é que os nossos ciclos de sono, eles são maiores e nós temos maturidade para passar pelas dificuldades da noite. Então, houve um barulhinho, a gente no máximo dá uma mudada de posição, dá uma ajeitada na coberta e continua dormindo. Bom, um adulto que não está tendo problemas de insônia, claro, né? Um adulto aí padrão, gente, porque hoje a gente estraga muito o nosso sono com celular e telas também, né? E café e tudo mais. Mas os bebês e as crianças não têm essa maturidade que a gente tem de trocar os ciclos de sono de uma forma natural, muitas das vezes. Então, acaba sendo bem desafiador para eles fazer isso. E ainda tem um porém. A troca de ciclo de sono deles ocorre a cada 40 minutos em média. Então, a cada 40 minutos, durante a noite, eles têm o desafio de continuar o sono. Ele tem Não sabia. de breve despertar, o sono fica mais leve. E eu sempre falo, eles têm 2 opções nesse momento. Tô com sono e vou continuar dormindo, ou tô com sono, mas eu vou chamar minha mãe ou meu pai porque eu quero ajuda para continuar dormindo. E sinceramente, se eu fosse um bebê, eu ia chamar a cada 40 minutos também, dar aquela conferidinha, né, gente? E o meu filho ficou com essa dependência da chupeta. E ele, a cada 40 minutos, não é que ele precisava de se alimentar, de mamar, de ganhar colo, não. Ele queria só a chupeta na boquinha dele de volta para sugar e retomar o sono. E o problema da chupeta é que depois que usa para induzir o sono, a chupeta, eu tenho até uma chupeta aqui, ó, para mostrar. Então, usou para induzir o sono, o que acontece? Ejeta a chupeta segundos depois. Vocês sabem que a sua filha e fica a chupeta solta no berço. E aí que mora o perigo. Esse bebê vai conseguir trocar os outros ciclos de sono sem precisar dela de volta? Ou ele vai pedir ela de volta em algumas trocas de ciclos de sono ou em todas? O meu pediu em todas, tá? Tem bebê que não é em todas. Então, esse pode ser um problema da chupeta. Isso faz todo sentido, né? Porque você mencionou os 40 minutos e eu acho que ela associa o sono com a chupeta, né? E a gente sabe na neurociência que tem isso, é uma coisa que a gente associa com a outra, vai sempre pedir aquela coisa, né? E eu tava refletindo sobre isso que você falou, né? A Carla tava super feliz quando ela me contou, a gente vai entrevistar a Lorena, é sobre o sono infantil e eu tenho minha filha. E eu fiquei, tudo bem, criança, mas essa criança cresce, eu sou aquela criança, Lorena. Quando eu era bebezinha, minha mãe falava que ela ficava ouvindo meu coração pra ver se eu tava acordada, porque eu só dormia, e eu dormia o dia inteiro. Acordava pra comer, ela me acordava pra me dar de mamar, né, comer, passar um tempinho ali e voltava pra dormir. No entanto, quando eu tinha uns 6 anos de idade, até uns 12, eu era acordada diariamente às 6 da manhã com o volume alto do rádio na minha casa. E era uma coisa que eu odiava, né? Essa criança cresceu. E hoje em dia, eu acordo desnecessariamente todas as manhãs, muito cedo, mesmo que eu vá dormir às 2 da manhã. E eu queria muito mudar isso. E eu queria saber, tem chance pra mim? Eu sou uma adulta. Eu fui essa bebezinha que tinha uma rotina que só dormia, comecei a ser acordada e criei esse hábito. Tem alguma coisa que eu possa fazer pra mudar esse hábito horrível? Então, digamos que o seu organismo acabou formando esse ritmo, é um ritmo biológico mesmo, é o reloginho interno dele, de 6 da manhã ter esse despertar natural, toca a campainha aí, tem gente que fala que o intestino até funciona
né? Todo dia, 5 da manhã, eu acordo porque meu intestino funciona. Então, o organismo acabou acostumando. Você vai ter que reprogramar o seu organismo. Assim, não é algo impossível, digamos que você é adulta. Isso é mais fácil de acontecer do que acontecer com um bebê, que é difícil a gente ficar lutando contra a natureza, contra um hábito que é tão forte, né? Não que seja impossível também com o bebê, mas você, né, ir acostumando. 6 da manhã, acordei, não, vou dormir de novo, vou ficar aqui na cama. E principalmente dias que você não tiver ainda com as 8 horas de sono, ou 7 horas que seja às 6 da manhã, costuma ser mais fácil ainda para você voltar a dormir. Mas aí já envolve outras coisas. Tempo de tela antes de dormir, se você tem um quarto breu total, assim, eu falo que a gente vai ficando mais velha, a gente vai ficando um pouco mais chata com esses detalhes relacionados ao sono. E 6 da manhã já não tem aí o auge da melatonina mais sendo produzida no organismo, então o seu organismo já está mais realmente pronto para viver, mas é possível reverter a situação. Muito bem. Que bom, Gabi, aí, ó, já achou uma possível solução para o seu problema. Lorena, eu fiquei curiosa, voltando à questão, né, da chupeta. Vou voltar naquela questão de novo, só para saber como você solucionou, porque você falou, eu descobri que o problema do meu filho era esse. Né? E aí, o que aconteceu? Como você saiu disso para fazer com que ele dormisse a noite toda? Porque eu acho que não terminou essa história. Então, quando a gente vê uma chupeta atrapalhando o sono do bebê, se é um bebê muito novinho, é claro, né? Na época, gente, eu não sabia nada disso, mas, né, hoje tem até o guia da chupeta que eu falo que a gente tem algumas medidas que a gente pode tomar na tentativa de fazer com que esse bebê desapegue um pouco desse acessório, pelo menos durante o sono. Né? Então, reduzir o tempo de uso, só guardar para a hora do sono. A rotina também, às vezes a rotina do bebê está errada, isso faz com que ele fique mais dependente dessa sucção, mas realmente, se nenhumas medidas que a gente adota para tentar reverter essa situação adiantarem, a solução com um bebê tão novinho, um bebê de 4 meses, igual meu filho tinha na época, 6 meses, aliás, é jogar fora. Jogar no lixo. Sumir com ela. Não devolver mais. Essa é a solução. É ensinar o bebê a não depender da chupeta. Quando a gente está lidando com uma criança que já sabe pegar a chupeta, procurar, devolver para a boquinha, se ela não tá com uma dependência muito grande da chupeta, vamos supor que acorde 1, 2, 3 vezes procurando à noite. A gente ensina ela que, olha, acordou, quer ela de novo, esparrama mais no berço, na cama, tá aqui, toma aqui, ó, põe na sua boquinha. A gente ensina essa criança a ter uma certa independência, autonomia para buscar e não precisar ficar chamando. Mas eu falo, gente, uma coisa é querer ir de volta a chupeta 1, 2 vezes na madrugada, ok. Mas imagina essa criança de 40 minutos buscando chupeta no berço. Eu falo, mesmo que ela não te chame, coitada dessa criança, né? Sim. Então, aqui eu tô falando em casos que não é tão nível hard igual do meu filho foi. Interessante essa dica. Esses dias eu tava num grupo de amigos, né? E tinha uma bebezinha com a gente. Tinha uma criança de 2 anos e tinha uma bebezinha. E a gente ficou até 11 da noite brincando, né? Brincando com as crianças e tudo mais, né? Ali tava com a gente tudo envolvido, né? Ouvindo os barulhos. E eu fiquei curiosa, né? Porque eu imagino que seja um hábito que a gente faz errado e a gente vai e leva as crianças juntos, né? E eu queria saber qual seria a rotina ideal para uma criança, uma bebezinha. Talvez você pode até explanar a diferença entre meses e 1 ano, 2 anos, mas qual seria a rotina ideal de sono para essa criança se sentir energizada no outro dia, crescer bem, né? Enfim, fazer todos os processos que tem que fazer ali cognitivos e essa criança se desenvolver bem. Qual que é a idade da bebê? Tinha uma bebezinha, meses, e tinha uma outra de 2 anos. Elas estavam, assim, tava vindo e voltando, né, de meses, mas tava um barulho, tava zoada. A menina de 2 anos tava com a gente.
Assim, gastar energia é maravilhoso, estar no meio, né, de pessoas que elas gostam, estão aproveitando é maravilhoso. Mas, eu falo, bebês e crianças, né, de 2 anos inclusive, não têm um ritmo noturno. Eles têm esse ritmo de aproveitar a vida que é diurno. Então, é muito importante, né, que até 9 da noite estejam dormindo, tá? Alguns manuais falam em 8:30 da noite, para que até 8 horas da manhã estejam de pé, para que a gente possa garantir uma média de 10 a 12 horas de sono noturno e para que tenha um aproveitamento da melhor forma dos hormônios, não só da melatonina, que ajuda muito no sono, como também do principal hormônio aí do crescimento, que é o GH. Então, isso é importante, né? Aquela antiga frase de dormir para crescer. E sim, tá? De certa forma, não vamos dizer aí que é um dia que estava brincando até tarde que não vai crescer, né? Mas, por exemplo, quando a gente tem uma criança aí na faixa de 8 anos, 10, 12 anos, um adolescente, vai num médico, num endocrinologista, porque está com uma baixa estatura, uma das primeiras coisas que o médico vai questionar é que horas dorme, que horas acorda. Por quê? Pode impactar, sim, diretamente no crescimento, tá? E isso é muito importante. Pode ser que naquele momento a família não consiga visualizar eventuais efeitos negativos, mas pode ser que no futuro breve venha, ou pode ser que não. Então, digamos que seria aí um máximo de acordar até 8 para que possa dormir até as 21 horas. Seria o mais benéfico, tá? E prezando por 10 a 12 horas de sono noturno. Sim, muito importante. E às vezes é um efeito danoso que a pessoa leva para o resto da vida, né? Um efeito psicológico também, porque o sono impacta em tudo, né? A gente tem falado muito sobre isso aqui no nosso canal. E Lorena, uma coisa que eu vi também e aprendi como mãe é que a rotina da alimentação impacta na rotina do sono também, né? A rotina, principalmente para crianças. Eu queria saber se você pode falar como isso está relacionado, se faz sentido, e como as mães podem lidar com as refeições das crianças de forma que isso também ajude na rotina do sono. Isso mesmo. Eu falo que sono e alimentação ou mamadas, né? Porque tem bebê que ainda só mama, andam mãos dadas, tá? Um não pode soltar a mão do outro. Então, muitas das vezes eu tô com uma família que tá com um bebê que tá acordando várias vezes na madrugada pra mamar, né? Ou não tá dormindo bem. E aí a gente vai ver esse bebê tá com uma rotina alimentar ou uma rotina de mamadas bem bagunçada. Bom, eu não sou nutricionista, então a rotina de alimentação não tem como eu ajeitar. O máximo que eu posso é apontar para aquela família que, olha, tá bagunçado, é ideal, né, que o seu filho tenha refeições regulares ao longo do dia. Se for uma família que tá muito em dúvida, muito confusa, é bom que ela converse com ou o pediatra do bebê, que muitas das vezes também não orienta com tantos detalhes, né? Ou uma nutricionista aí que vai ser a profissional que ajudaria melhor, mas sem dúvida alguma. Bebê que não come bem, não mama bem, aí tanto faz, né? Ou os dois, não dorme bem e vice-versa, sem dúvida. Lorena, quais são os mitos que você mais encontra que chegam no seu consultório e dizem, olha, eu acho que é isso que está acontecendo, minha mãe falou, disse que era assim, minha avó, a gente passou geração a geração, sempre foi assim. Aí você vai e diz, tem nada a ver. Quais são os mitos que as mães chegam, né, com esses questionamentos e você quebra isso por terra e mostra que não é assim? É interessante que isso foi mudando aos 8 anos que eu tenho de experiência. Quando eu comecei a atender, eu gosto muito de falar antes da pandemia e depois da pandemia. Porque, gente, deu um boom na internet depois da pandemia, né? Então, as pessoas, elas têm hoje informação de fácil acesso. Então, antes de eu começar lá no início, antes da pandemia,
chegava muito com a seguinte percepção: eu tenho que segurar meu filho acordado para ele cansar muito de dia e dormir bem à noite. Então, as crianças, às vezes, os bebês chegavam exaustos do dia, porque não podia deixar dormir, senão não dormia bem à noite. E aí já se sabe que não, isso daí já caiu por terra, né? O bebê, a criança tem um ritmo durante o dia, que são as janelas de sono, os intervalos que consegue ficar acordado, que se não forem respeitados, vai elevar o cortisol, que é um hormônio que é muito conhecido como hormônio do estresse, e vai ter um impacto negativo tanto durante o dia, que é o mau humor, a irritação, o choro, a sensação de nada tá bom, aquele bebê que tá sempre resmungão, né? E na noite também, que é um bebê que pode ter mais despertares, que pode ter despertares gigantes, de 2 horas acordado, chorando muito. Então, isso é algo que as pessoas têm em mente. Acho que hoje em dia, o mito que, assim, gente, as pessoas não esquecem, é a tal do bebê de mamadeira dorme melhor do que o bebê de peito. Acho que isso aí é assim, o tal de vou dar uma mamadeira para ver se dorme bem. E assim, é claro, se o bebê estiver passando fome, né? A mãe não tem leite suficiente. Ok, a mamadeira vai resolver, né? Porque afinal vai encher a barriguinha dele e vai resolver o problema. Agora, a maioria dos casos não é isso, sabe? A não ser que seja um bebezinho de 1 mês, que a mãe ainda tá acostumando com a alimentação. Às vezes o leite ainda não teve a pojadura, às vezes não tá legal aquela amamentação. Aquele bebezinho pode ser que esteja passando fome. Mas, gente, chega pra mim uma criança de 1 ano, já come igual não sei o quê. Tá mamando no peito também e tá mamando 6 vezes na madrugada. A mãe fala, eu vou dar uma mamadeira que vai resolver. Primeiro, que o nível de dependência que esse bebê tá com o peito, o nível que a gente chama de associação com o peito, a chance dele aceitar a mamadeira é mínima, tá? Não de cara. E segundo ponto, que o problema desse bebê na noite não é fome. O problema dele realmente igual eu narrei com a chupeta, né? Essa necessidade de sugar, aqui no caso o peito, para retomar o sono. Então, a mamadeira não vai salvar a pátria. Inclusive, uma curiosidade, eu tenho um grupo com gestantes, que eu acompanho o bebê até 3 meses de vida, e os bebês que eu tenho, que dormem desde cedo, a noite toda, desde cedo, com 2 meses e meio, 3 meses, dormem 10, 11, 12 horas seguidas, com meu segundo filho foi assim, inclusive, são bebês em aleitamento materno exclusivo. Olha que interessante. Interessante. Mas você acha que, nesse caso, as mães que amamentam, elas dão o leite sob demanda? Ou elas tentam fazer um certo cronograma para aquele aleitamento? Porque uma coisa que eu ouvi na época que eu estava tentando fazer o treinamento do sono é que, por isso que eu perguntei a questão da alimentação, né? Como ela está interligada com o sono, porque eu comecei a estipular horários para as mamadeiras, porque infelizmente eu não conseguia amamentar minha filha por muito tempo. E aí eu estipulei horários para mamadeira. E aí ela virou um reloginho biológico, porque todo horário, todo dia, naquele mesmo horário, ela queria mamar, e aí isso ficou ligado também ao sono dela. Então, nessa questão que eu acho que talvez as pessoas confundam com a dependência do peito, mas não o controle de quando você vai estar dando aquela mamada. Faz sentido? Sim. E aí, vamos lá. A gente tem diferença entre aleitamento materno e o bebê que tá na mamadeira. No seguinte sentido. A mamadeira, de fato, não é interessante que fique toda hora sendo oferecida. Por quê? Bom, primeiro que existe aí um maior risco de obesidade em termos de leite artificial. Então, a mamadeira, como você sabe quantos ml o bebê está tomando, é interessante que, quando não tem a introdução alimentar ainda, que tenha um ritmo de a cada 3 horas. Em algumas idades aí, de 4 a 6 meses, pode ser até a cada 4 horas durante o dia, tá? Tô falando durante o dia. De noite é só se tiver fome. Porque o dia é a base para uma boa noite, inclusive.
Depois da introdução alimentar, já tá comendo bem, não dá para ficar dando mamadeira a cada 3 horas, a não ser que o bebê não esteja comendo muito bem ainda, mas aí já vai diminuindo esse ritmo de mamadeiras. Acontece da mãe usar a mamadeira para, por exemplo, às vezes a rotina tá tão confusa que a mãe não tá entendendo. Chorou, mas não é fome, aí dá a mamadeira. Mas não é, não sei o que, acabou de tomar, mas não tomou nada, aí dá mais, toma menos ainda. E essa mamadeira começa a entrar em vários momentos durante o dia, geralmente numa confusão da rotina de não saber o que é sono, o que é fome, o que é irritação, e começa a dar mamadeira toda hora. Então, atendo vários bebês, sim, que na madrugada estão tomando mamadeiras a cada 1 hora, só que de 30 em 30 ml, de 60 em 60 ml. pouquinho. A mamadeira virou uma chupeta, na verdade, pro bebê. Sim. Então é essa confusão. A confusão às vezes vem desde o dia e à noite, lógico, o bebê se acostumou, quando não ganha, chora. E aí isso confunde mais a mãe, que ela fala, mas ele tá com fome picada. Não existe fome picada, fome é fome, mata a fome, pronto, acabou. E as mães em aleitamento materno costumam confundir ainda mais, por quê? Primeiro que existe sim a orientação, né, da livre demanda, ou seja, o bebê tem fome, ele vai se alimentar. Mas a divulgação, às vezes, da livre demanda é feita de uma forma que não é tão favorável para o sono. Eu brinco muito que tem a livre demanda e a livre oferta. A livre demanda, até para a mãe fazer de uma forma equilibrada, ela tem que entender o que é fome, o que é sono e como amamentar. Então, até para dar uma boa mamada no peito, essa mãe precisa de uma certa instrução. Porque senão, tudo quanto é choro, esse bebê vai acabar no peito. Igual pode também acabar na mamadeira, tá? É porque acontece mais com o peito pela facilidade de colocar um bebê no peito, quando ele chora. Né? A mamadeira, você tem que preparar essa mamadeira. Então, até lá, você já acalmou ele de outras formas. E também pelo lado emocional da amamentação. Toda aquela coisa da conexão que é maravilhosa. Porém, se essa livre demanda, ela começa a virar uma confusão entre tudo se resolve em peito, que é mais uma livre oferta do que uma livre demanda, isso vai ter consequências na madrugada. Porque, sim, esse bebê vai ficar dependente do peito para pegar no sono e retomar o sono. E vai começar a querer várias mamadas na madrugada. Então, veja como que a alimentação, na verdade, ela está se confundindo entre fome e hábito, que, por coincidência, é o episódio do Eu Também Tenho Pod Zen, que é o meu podcast, e é o episódio dele dessa semana, fome ou hábito. Interessante, a gente vai linkar inclusive o seu podcast nesse episódio também, para caso as pessoas queiram se inscrever no seu canal. Uau, Lorena. E assim, você mencionou várias coisas, né, consequências para a mãe, por exemplo, né, porque ela fica estressada, cansada. E você mencionou alguns como o bebê fica irritadiço, ou o bebê, tem crianças que não crescem tanto, né, quando chegam numa fase específica. Quais são as principais consequências, mas eu tô bem interessada principalmente no desenvolvimento cognitivo da criança, quando ela não tem uma higiene do sono, né, organizada, fundamentada. Quais são as consequências para essa criança? Então, na verdade, assim, não dormir bem, né, e isso pode ser de várias formas, pode ser um bebê ou uma criança que não tem as horas que deveria ter de sono noturno, ou que dorme tarde demais, acorda tarde demais, às vezes é um bebê que precisa de 4 sonecas e tá ficando com 2 ou muito curtas. A gente tem aí alguns efeitos que são visíveis, né, que igual você falou, a irritação, às vezes pode afetar no apetite, ser um apetite exagerado ou um apetite que é menor do que deveria, justamente porque está sempre cansado. E isso, assim, eu não posso dizer que vai ser de uma forma direta, porque não é. Tem bebês que não dormem nada e que estão maravilhosos, estão com carinha boa, sempre bonzinhos, brincando, mas a maioria, né, começa a ficar aquele bebê com a sensação de nada tá bom.
Isso pode, de uma forma indireta, fazer com que esse bebê, por exemplo, tenha menos estímulos ao longo do dia, justamente porque, coloca ele sentadinho, ele não quer ficar, coloca ele aqui, ele não quer ficar. Então, aquele bebê que tá o dia todo meio manhosinho, meio nada tá bom, fica mais no colo. Então, assim, eu não vou te dizer que esse bebê, ele vai aprender menos, se desenvolver menos do que o outro. Não sei, mas as coisas podem começar a embolar nesse sentido se essa privação de sono for levada a longo prazo? Pode. Hoje mesmo eu recebi um depoimento por vídeo de uma mãe que falou: o meu bebê, ele era um bebê que nada estava bom. O dia todo. Eu punha ele sentado, ele não queria. Eu colocava no carrinho, ele não queria. Eu tentava brincar com ele estava sempre resmungando, a ponto de eu ter avaliado se ele tinha refluxo, se ele tinha PLV. Comecei a pensar em problemas de saúde. Mas não, o meu bebê, ele ficava assim porque ele não tirava uma soneca boa. E aí você pensava, mas à noite ele vai dormir, vai ficar tudo bem. Não, ele acordava 8 vezes à noite. Então era um bebê que a gente fala que ele tá num ciclo vulcânico, ele tá assim, num cortisol elevadíssimo. E aí esse bebê, pensa, ele não tá sendo estimulado o tanto que outros bebês talvez da idade estão sendo. Isso pode ter um impacto. Pode, a gente não pode negar isso, mas talvez não vai ser algo assim, né, que seja tão impactante também, porque, gente, bebês, eles são incríveis, eles têm um poder eu falo que eles são esponjinhas mesmo, até falando em neurociência, né, as conexões no cérebro estão acontecendo de uma forma incrível, então, não necessariamente a gente vai ter um impacto. Eu não gosto de colocar esse medo nas mães, que eu acho que elas já me procuram com uma frustração, uma culpa materna muito grande, mas eu falo, vamos resolver, porque olha, sono é uma das necessidades fisiológicas do ser humano. Então, assim, é inegável que a gente vai ter efeitos, seja momentâneos, seja a longo prazo. E numa criança, eu falo que a moda agora é a criança que na escola não tá conseguindo focar muito bem, falar que ela tem TDAH, né? E aí, eu não tô dizendo que nenhuma tenha, tá, gente? Mas aí a gente vai analisar, ok, que horas essa criança dorme? 11. Fica lá vendo TV, jogando o joguinho dela, jogando Roblox até tarde. Tá, que horas ela acorda? 6. Até sinceramente, eu esqueço o nome dos meus filhos se eu fizer essa rotina todos os dias, né? Exatamente. E assim, gente, não tem como, sabe? Então, até para você chegar num diagnóstico clínico de algum problema, o sono, ele tem que ser analisado. Tanto que quando você vai numa consulta médica, o médico fala: e o sono, como que anda? Exatamente. E é engraçado você estar falando isso, Lorena, porque a gente teve um episódio com a doutora Juliana, que é psiquiatra, e ela falou exatamente isso, né, Gabi? De como que a rotina, né, das pessoas, a gente falou um pouco sobre sono também naquele episódio, influenciam em tudo, na questão da atenção, no humor, no seu psicológico, né? Então tudo isso afeta. E só dando alguns relatos, porque eu gostei muito do que você falou. Pra mim, por exemplo, como mãe, foi muito difícil ajustar a rotina do sono, sabe? E isso afetou muito a nossa rotina aqui em casa durante um ano, se eu posso assim dizer, né? E uma pessoa, assim, que me forçou a ter uma rotina de sono foi a minha sogra. Não forçou assim no sentido brusco, né? Mas ela falou: Carla, você tem que dar um jeito, porque vocês estão exaustos. E aqui a gente não tem rede de apoio, né? E uma coisa que eu fiz, até me fala se eu fiz errado, foi uma noite, a minha filha, eu acostumei ela, foi uma falha minha, a dormir com ela dormindo no meu colo. Então ela só ia pro berço, eu fazia a transição, ela dormiu desde sempre no berço, mas ela só dormia no berço se ela estivesse dormindo no meu colo. E aí era sempre aquela coisa, né? Às vezes ela estava dormindo no colo, eu ia fazer a transição, ela acordava. E eu tinha que ficar ali mais de uma hora, às vezes, só esperando isso acontecer, todas as vezes que ela ia dormir, inclusive pra soneca. E aí a minha sogra via, né, que eu e meu marido estávamos assim, exaustos de fazer essa rotina. Ela falou: Carla, coloca ela acordada no berço. Não espera ela dormir, coloca ela acordada, fala boa noite, é hora de dormir e sai do quarto.
Aí a primeira noite foi aquela assim, choradeira, né? Porque não é fácil, a criança não tá acostumada com aquela rotina, eu voltava, ajudava e tudo mais. Mas até ela cair no sono foi muito difícil, inclusive eu achei que eu não conseguiria. Na segunda noite, ela não deu um pio. Eu juro que só levou uma noite pra fazer essa técnica. E depois disso até hoje, eu coloco ela acordada no berço, falo boa noite, meu amor, falo te amo, dou beijinho, tal, 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 apaga a luz e vou embora. E eu fico assim, chocada como foi fácil. Essa é uma técnica que você usa ou você acha que eu deveria ter tentado algo diferente? Não sei, só sei que foi um divisor de águas aqui em casa. Mas o que acontece? Primeiro, assim, Carla, igual você falou, foi falha minha. Eu acostumei ela a dormir sempre no meu colo. Gente, não existe isso de, eu fiz errado. Não tem certo e errado na maternidade. Sim. Eu sempre falo o seguinte, ninguém igual eu. Eu não dei chupeta pro meu filho pensando o seguinte, eu vou te dar chupeta pra você sofrer bastante com sono depois. É verdade. Acordando 40 minutos. Não, ninguém faz isso. Todo mundo faz pensando o melhor. Todo mundo. Então, eu tenho certeza que quando você ficava lá com ela no colo, você pensava, ela só vai ser bebê uma vez na vida dela. Exato. E é Amava, inclusive. isso, entendeu? Só que tem certo e errado? Não tem. O negócio é que se vai desequilibrando e começa a afetar o sono de uma forma direta, assim, a ponto de chegar às 2 da manhã e você se vê há horas numa poltrona com ela no colo. Não por um dia, porque, gente, todo mundo vai passar por isso, tá? Bebê com o nariz congestionado, a gente dorme às vezes com o bebê em pezinho na gente, né? Então isso vai acontecer, faz parte da maternidade. Mas eu digo, vários dias seguidos, né? Quando você se vê nessa, você vê que tá afetando o seu psicológico, o seu físico, o seu casamento. E a gente tem também uma bebê, gente, que, ok, ela tava dormindo porque ela tava no colo onde ela queria estar. Mas assim, não adianta, se você não tá bem, você tem que estar bem, entendeu? Porque você afeta toda a sua casa, ainda mais nós mulheres, gente. A gente comanda uma casa, sabe? Com o nosso bem-estar. Então, você tem que mudar. Você tem que mudar por ela, por você, pela sua família, para as coisas voltarem a ficar em equilíbrio. E aí eu sempre falo o seguinte, não é que você nunca mais vai dar colo pro seu bebê. Você vai dar colo inteiro se você quiser. Exato. E essa questão, sabe? Eu dou carinho, dou amor, dou atenção, fico o dia inteiro por conta, mas a hora de dormir é a hora de dormir. Entendeu? Dormir. E pode ser que isso não tenha afetado o sono dela durante uma grande parte da vida dela. Mas à medida que ela vai evoluindo, que ela vai ficando mais espertinha, ela começa a ter essa percepção. Peraí, eu tava aqui no colinho da minha mãe. Minha mãe quer me tirar aqui desse colo, pôr nesse berço? De jeito nenhum. E ela tá certíssima, gente. Ela tá certíssima. Então, o que a gente precisa de fazer? Ensinar aquele bebê que, olha, é aqui que você vai dormir. Tá tudo bem. É seguro, é gostoso e sim, nós vamos dormir aqui agora. A forma que a gente vai ensinar esse bebê, a gente tem diversas formas. A forma que a Carla ensinou é uma forma, é uma forma que era usada, inclusive, antigamente assim, há 8, 10 anos atrás, tá? Na época do meu primeiro filho, me indicaram essa forma para fazer. Não foi a forma que eu fiz, mas me indicaram. Mas eu, Lorena, eu não ensino e não indico para as minhas clientes, para as minhas alunas essa forma. Por quê? Okay. Eu julgo quem faça dessa forma. Gente, quem sou eu para julgar? Pelo amor de Deus, sou mãe de 2. Eu não sou ninguém para julgar ninguém, entendeu? Mas a questão não é fácil, posso dizer isso. É uma forma que você ensinou para ela, ela aprendeu, ela não te odeia, pelo amor de Deus, tem gente que fala, você acha que meu bebê vai me odiar? Não, ela te ama, passou, pronto, ela aprendeu, mas gente, Lorena, eu não consigo fazer com meus filhos, tá? Ai, Lorena, você não consegue ouvir seus filhos chorando? Gente, nunca disse isso, bebês choram. Bebês choram, crianças se jogam no chão, tá? Então não é isso. Mas eu gosto de fazer um ensinamento de uma forma que eu vou estar com eles. Que eu não tô dizendo que hora nenhuma eles vão chorar, porque chorar é uma forma deles manifestarem que, mãe, eu tô gostando desse jeito novo. Não, mãe,
Ô, mãe, você não tem essas ideias erradas sua, não, tá? Eu gostava, era lá, ó, no seu colo aqui a noite toda. Filho, mamãe entende, mas agora confia na mamãe, você vai ver como que vai ficar gostoso aqui nesse bercinho. E assim, eu trabalho com famílias que conseguem entender que o choro é uma forma de manifestar algum tipo de frustração e que tá tudo certo. E a criança às vezes dá um chorinho e tá tudo bem, mas eu gosto que fique com a criança até a criança estar super à vontade naquele berço. E trabalho com famílias que não, Lorena, eu estou fazendo, a família me fala, eu estou fazendo psicólogo, eu não consigo ouvir meu filho chorar hora nenhuma. Me ajuda, por favor, que eu preciso dormir. E eu preciso de ajudar essa família. Então, eu preciso de ajudar esse bebê a começar a dormir no berço. Aqui no seu caso é dormir no berço, mas eu atendo outros casos também, né? De uma forma que ele não possa chorar hora nenhuma. E assim, graças a Deus, pode até não ser de um dia pro outro, igual foi com a Vivi, né? Mas a gente vai conseguir, tá? Sim. E eu vou conseguir fazer com que essa criança veja o berço como uma forma diferente que ela vê hoje, que era essa forma meio assim, o berço é chato, o berço é ruim, né? Mas, assim, realmente, essa forma, eles dão até nome, né? Choro controlado, tem vários nomes que eles dão. É, que você tem que ir dentro do quarto várias vezes, acalmar e aí sair. Não é uma forma fácil mesmo. Se você tem uma forma, né, um método que não tem que passar por isso. Eu admito, né, que não foi, às vezes, a melhor forma, até mesmo porque eu odeio deixar minha filha chorando e era nessa questão que eu ficava segurando pra ela poder dormir, porque não queria que ela ficasse lá sozinha. Só que cada escolha é uma renúncia, né? Então, dessa forma, quando você dá muito acalento, a criança tende a acordar mais à noite, por exemplo, eu sinto. Porque depois que ela se acostumou a ir dormir acordada no berço, ela não acorda mais à noite, ela dorme a noite toda. Porque ela sabe que ela tá ali, né? Ela sabe que aquele é o ambiente onde ela vai dormir. É diferente dela dormir no braço e acordar no berço. Ela fala, cadê minha mãe, né? Tipo isso. Exatamente. Mas, excelente. Eu tenho uma dúvida, mais no aspecto da mãe, né? Porque a gente tá falando muito da questão do bebê e isso afeta demais o psicológico da mãe, né? A performance dela. Eu queria saber quais são os casos, assim, que geralmente chegam pra você, de que a criança não tá dormindo, a mãe tá tentando seguir aquela rotina. Tem algum caso específico que você falou, nossa, esse vai ser difícil de resolver, ou não é tão comum? Olha, assim, tem alguns casos que são memoráveis, sem dúvida alguma, no sentido de que a criança tinha uma resistência imensa a todos os ensinamentos, tá? Mas uma criança de saúde perfeita, lógico, né? Porque eu tô dizendo lógico, porque, por exemplo, a criança a criança autista, ela tem uma tendência de ter uma dificuldade maior no sono. Então, assim, eu tenho alguns casos, sim, que são memoráveis. Inclusive, um dos casos que eu falo que ele não sabe, nunca vou esquecer desse caso. Eu atendi logo que eu comecei a me especializar em sono infantil. É uma criança mais velha, de 2 anos, que a mãe, 1 ano e 9 mais ou menos que tinha, que a mãe já tinha feito essa técnica de deixar ela no berço chorando para aprender a dormir. Porém, a mãe, ela não foi até o fim e não aguentou. A criança não dormiu e ela falou, não quero mais, não quero mais. E aí, no desespero, ela me procurou, porque a criança não ficava no bercinho e a mãe queria que ela ficasse no berço, não queria compartilhar a cama. Essa criança, ela criou um trauma muito grande do berço. Que acontece, né? A técnica que você usou, quando você vai até o fim, ela surte efeitos muito rápido. Mas quando você desiste no meio do caminho, você pode acabar criando uma forma negativa de visualizar o berço para aquela criança ou para aquele bebê. Porque ele ficou lá, mas a mãe acabou não ensinando nada no final. E essa criança desse jeito. Então, quando a mãe colocava ela no berço, a criança, ela estava tão em pânico que ela vomitava. Ela
ela vomitava. Era sempre assim. Ela chamava Giovana, essa menininha. E a questão era o seguinte, eu precisava de solucionar isso. Eu não ia pedir pra mãe de jeito nenhum, deixar ela chorando lá. Mas eu precisava que essa criança começasse a aceitar o berço dela de alguma forma, mas não queria a criança vomitando no berço. Eu pedi pra mãe me mandar a gravação da câmera pra eu ver a situação. E a gente viu claramente que ela tava vomitando, não era de tanto chorar, nada disso. Ela propositalmente enfiava o dedo na goela pra vomitar, pra chamar a atenção da mãe, porque ela já tinha percebido que quando ela vomitava, a mãe dela, na hora, tirava ela do berço, porque tinha que trocar a roupa de cama, ficava com dó, aquela coisa toda. Então, Chocada. a gente acha que não, mas quando a gente viu isso pela câmera, mais de uma vez, ela tendo esse comportamento, eu virei pra mãe e falei, não, ela não tava, porque eu pensei, ela às vezes desespera e vomita. Não, ela para, ela enfia o dedo e vomita propositalmente. Ela aprendeu a forçar o vômito de certa forma. Então, assim, foi chocante, foi um caso que eu falei, meu Deus, tô lidando com uma criança que ficou com uma resistência imensa. Eu tive que reverter toda a cabecinha dela. Foi um trabalho de tijolinho por tijolinho. Foram 30 dias trabalhando com essa família para conseguir fazer aquela criança ver o berço dela de uma outra forma, sabe? Ver o berço dela de uma forma agradável. Parar com... A gente nem tentava fazer dormir no berço nos primeiros dias. Eu só queria que ela mudasse o jeito dela de ver o berço. Bom, no final deu tudo certo, mas a mãe que confiou muito em mim, porque se fosse, talvez outra mãe teria desistido no meio do caminho. Imagino. Então esse caso, eu vou te falar que ele era inesquecível. E assim, já tive associações, gente, coisas que eu nem sabia que existia. Eu já fiz desmame de mamadeira de água na madrugada, tá? Tomava 8 mamadeiras de água na madrugada. Já fiz desmame de água de coco na madrugada. Água de coco? Coco, tomava água de coco a água inteira. Já fiz desmame de cabelo da mãe, tá? Só dorme segurando o cabelo da mãe. E também não posso, esse caso não posso deixar de mencionar. Uma pediatra que me contratou há anos atrás e me mandou uma foto do braço dela. Eu falei, que é isso? Do braço? Isso aqui, Lorena, roxo, o braço dela todo de hematoma. Isso aqui é beliscão. O meu filho só dorme se me beliscar. Gente, mas Eu tô assim, juro, hoje eu falo já, assim, porque deu tudo certo no final. Mas, gente, é muito triste isso. Ela estava toda machucada. Porque o filho dela estava dependente de beliscar ela. Eu falava, não deixa. Se eu não deixo, ele chora. Então, assim, você vê que a pessoa, ela vai ficando muito fragilizada, né? Porque ela entra numa bola de neve que ela não sabe como sair. Não é uma pessoa sem instrução, era uma pediatra, cuidava de bebês. E a gente resolveu. é a questão da educação positiva, né? Hoje em dia as mães não querem deixar as crianças chorar. O que eu também sinto, né? Não gosto de ver minha filha chorar. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso, eu acho. Porque nesse medo de não, né, ferir o sentimento da criança, a gente acaba fazendo com que a criança crie um comportamento que às vezes não é saudável, né? Então a gente tem que aprender. Tá tudo bem, né? Na sua fala é que a criança, ao mesmo tempo que a mãe estava treinando a criança também estava treinando a mãe para agir da forma como ela queria, né? E eu acho interessante, né? Porque as crianças são muito inteligentes. Se o meu cachorro é inteligente e às vezes ele me treina para abrir a porta quando ele quer, imagina a criança, né? Então, assim, é o que a mãe tem que ficar ligada, né? E aí você falou da resistência, né? A criança tendo uma resistência. É comum também ter situações em que os pais têm resistência e acabam atrapalhando nesse processo de melhorar o sono do filho? Sim, com certeza, tá? Eu trabalho com tudo quanto é tipo de famílias e hoje em dia com a internet, se você quiser ler na internet que verde é vermelho, você lê. Então, assim, se você procurar verde é vermelho, você acha alguma resposta
que sim, entendeu? Existe navio que voa, é capaz que a internet te joga um navio que voa. Então, hoje em dia, se lê sobre tudo, se aprende sobre tudo, todo mundo é especialista de tudo, né? Então, eu falo que eu gosto muito da linha do equilíbrio. Eu não sou nem 8 nem 80. Eu gosto muito do equilíbrio. Eu sempre falo que eu retomo o equilíbrio para as famílias. E algumas pessoas chegam para mim no 8 ou no 80, sabe? E as pessoas, elas realmente chegam já com muito preconceito. Então, elas leram de tudo e já chegam falando, eu quero melhorar o sono do meu filho, mas olha, eu não quero deixar de dar colo para ele dormir, eu não quero deixar de dar mamar para ele dormir, não quero. Eu falo, olha, igual a Carla falou, a gente tem algumas renúncias que a gente tem que fazer. A gente não tem como ter tudo na vida. Para você retomar o seu equilíbrio, eu vou precisar de mudar algumas coisas, né? E sim, eu pego famílias que são extremamente resistentes com mudanças, e eu acho que isso não tem nenhum curso que eu já fiz que me ensina quanto à experiência de como mostrar para essa família o seguinte, não tem como ela colher um fruto que ela não plantou. Então, se ela quiser que o filho dela durma melhor, né, e aí eu jogo de uma forma muito objetiva com a família. Eu preciso tirar aquela família daquele borbulhão de emoções que ela tá e falar, olha, o que tá acontecendo? Olha a situação que vocês estão. Então, pra gente sair dessa situação, eu não consigo fazer um milagre. Eu vou precisar que você pense de forma objetiva. A gente vai ter que deixar de ter alguns comportamentos, mas você não vai ser pior por isso, né? Então, sem dúvida alguma. Hoje em dia, a grande dificuldade das famílias está em impor limites necessários. Ninguém quer enfrentar. Ninguém. Eu imagino que isso seja bem comum mesmo. Uma questão, assim, que eu também fiquei curiosa, se você vê de forma recorrente, é a questão do relacionamento, né? De como que a questão do sono impacta no relacionamento do casal. Porque eu vi em alguma notícia de que é muito comum casais se separarem no primeiro ano do bebê, justamente por essa questão do sono, a mudança na rotina, muitas vezes, né, se o parceiro não te ajuda nessa questão que é tão pesada, principalmente quando o bebê não tem o sono regulado, isso fica muito pesado para a mãe, né? E aí já começam discussões, o casal muito cansado. Você vê isso acontecer de forma comum e como as pessoas podem fazer, né, para poder evitar com que a questão do sono prejudique o relacionamento. Então, qualquer coisa que eu vá falar aqui sobre relacionamento, gente, é dando pitaco, né? Lorena. Pode dar, a gente adora. Tá. Não sou especialista, né? Quem sou eu? Mas, assim, levando em consideração um casal que não é aquele casal que tem também aí 1 mês de namoro e já casou e já teve filho, né? Porque aí eu acho que ainda tá se conhecendo, talvez tenham outros problemas, mas um casamento que já tava um casamento sólido, né? De certa forma, a gente fala tinha tudo para dar certo, mas eu acho difícil, é tão subjetivo isso, né? Tinha tudo o quê para dar certo? Mas enfim, um casal que estava indo tudo bem, se preparou para aquela maternidade, que eu acho que faz muita diferença também quando não prepara, quando prepara. Digamos que é aquele casal que ia tudo maravilhoso, teve filho, vem o cansaço. Quando vem o cansaço, às vezes vem todo para uma pessoa, às vezes vem para as 2 pessoas. Eu nem sei o que é pior, pra te falar a verdade. Porque quando vem todo para uma pessoa, você tem que pensar o seguinte, essa pessoa aqui, ela vai perder um pouquinho do raciocínio lógico dela. Ela vai começar a agir por impulsos, ela vai começar a ter emoções à flor da pele, mas tem uma pessoa que é a pessoa que vai continuar, de certa forma, racional na casa. Essa pessoa aqui, pode ser que ela consiga segurar muito bem a barra, pode ser, geralmente essa aqui é o marido, tá? E essa aqui que age com a emoção e com o cansaço é a esposa. Então,
Assim, gente, com todo respeito, homens são um pouco menos maduros do que mulheres nesse sentido. Ele tem que segurar toda a barra, ele tem que compreender o que está se passando com a esposa, com a mãe do filho, né? E conseguir ir levando essa situação, né? E a esposa, até para pedir ajuda, ela tá com dificuldade de tanta. É uma mistura de raiva, cansaço, loucura, vontade de jogar tudo pro alto, entendeu? O que eu fiz da minha vida? É aquela coisa da exaustão que quem tá passando sabe o que eu tô falando. Quando os dois estão exaustos, aí não sobra racionalidade. Aí, Sim. gente, um negócio feio, sabe? Então, assim, eu posso até te dizer, nessa hora, o diálogo é o melhor para resolver essa situação. Sabe, os dois racionalmente sentar e falar assim, olha, tá acontecendo isso na nossa vida, é fato, nós vamos sair da melhor forma, vamos nos unir, nosso amor vai superar, vamos fazer. Sinceramente, não que eu tenha sido madura assim quando eu passei pela exaustão, mas eu e meu marido, a gente fazia um plantão. Olha que interessante, foi uma forma Exato. que a gente achou de não ficar os dois exaustos todos. Então, a gente combinava, ó, beleza, é a noite toda 40 minutos, eu vou deitar às 9 da noite, de 9 até 2 da manhã, o turno é meu. 2 da manhã eu tô saindo, como se assume. A gente cruzava no corredor. Exato. Ou então, Lorena, uma coisa que a gente fazia muito aqui em casa também era de uma noite eu tô na função, na próxima noite você está. E aí, sempre pesa um pouco pra mãe que amamenta, né? Porque aí não tem como você compartilhar a carga. Mas quando, principalmente, né, quando você dá mamadeira, é super possível pro pai ir lá acordar e ele mesmo dá, coloca de volta pra dormir. Então eu acho que dividir um pouco essa responsabilidade, eu acho que a mulher também tem que saber deixar, né, o homem também participar dessa fase. Faz muito bem pro relacionamento e pra mulher, né, porque a exaustão é muito perigosa. Eu recebo muitos relatos falando, Lorena, muito obrigada, você salvou o nosso casamento. Eu recebo muitos relatos assim, sabe? E assim, quando a coisa tá feia, por mais que a gente não esteja muito com a emoção e não com o racional, eu acho que também é um bom momento para a gente conhecer, né, como que a outra parte do casamento age diante desses momentos, né? Meu marido me conheceu como a esposa meio louca, exausta, porque, gente, eu fico fora de mim quando eu tô exausta. Assim, eu acho que eu tô na profissão, eu acho não, tenho certeza, certa, porque dormir é uma coisa, assim, que é muito importante pra mim. Tem algum, né, eu, por exemplo, se decidir ser mãe algum dia, por enquanto não me veio ainda, né, eu não sou casada, não tenho vontade, não chegou ainda, né, meu momento. Não sei, vai chegar talvez não sei. Mas, se eu tenho curiosidade, eu queria fazer alguma leitura de alguma coisa, você tem algum livro que você recomenda para pessoas que estão pensando? Talvez até no meu caso, que não sei ainda, será que alguma dessas leituras poderia ser decisivo ali pra mim? Talvez isso não é pra mim, ou talvez seja, não sei. O que você recomendaria? Então, infelizmente, a maioria dos manuais de sono infantil, eles estão muito desatualizados, gente. Desatualizados não porque as coisas não saíram, assim, não porque inventaram um novo jeito, não, porque é muito desse método que, né, igual a Carla falou, e se eu soubesse outra forma, talvez eu teria feito. São coisas que eu falo que, graças a Deus, hoje em dia, a gente já vê outras formas de mudar, né? Então, realmente, a maioria dos manuais estão muito desatualizados, indicando rotinas que a gente sabe que não vai ser funcional, né? E aí agora, lógico, né, vou puxar aí tudo pro meu lado, né? Porque coisa que a gente tem hoje para preparar para ser mãe é o workshop Bebê Zen, tá? Você vai aprender tudo de sono, tudo de amamentação, porque os dois andam juntos, e ainda vai ter acompanhamento comigo até 3 meses de vida do bebê, que é importantíssimo. Então, os perrengues aí dos primeiros meses eu vou estar junta. Então você também ajuda na mãe que precisa aprender a amamentar?
Ou é só na questão do sono mesmo? Eu sou consultora de amamentação também, tá? Tem Ok. especialização. Mas, gente, eu amo é sono. Eu amo é sono. Eu não faço atendimento de amamentação, de ir na casa, colocar pra mamar, mas eu preciso saber tudo de amamentação porque os dois andam juntos. Então, eu ajudo muito minhas amigas na amamentação. Às vezes eu até posso. Nasce filho de amiga minha, eu tô lá na maternidade ajudando pra colocar a mamar. Mas não é algo que eu faço como atendimento, até porque demanda tempo, demanda estar fisicamente na casa com a pessoa, né, presencialmente. Que também é outro tópico que talvez no futuro, né, Gabi, a gente poderia até trazer também, porque a mãe, eu acho, ou a mulher que ainda não teve filho, subestima o quão difícil é amamentar. Meu Deus, a dor, todos os problemas que podem vir, é muito delicada essa questão. Então, realmente também é algo que as mães, né, ou as mulheres têm que se atentar. Carla, quando você estava mencionando a sua amamentação, eu estava refletindo, eu não lembro se você viu as minhas caras, mas eu estava... Porque eu fico imaginando o quanto que dói, o quanto que a mãe sofre nesse processo, né? Talvez seja até por isso que eu ainda tive essa resistência, sabe, Lorena? Sei lá, de querer ter um filho, né? Por isso que eu tava, sei lá, o que eu posso ler aí pra me fazer querer decidir, querer ter ou não. Mas olha, para você decidir, converse com pessoas que têm, ouça o lado bom, o lado que Tem não é muitos lados bons. ruim, o lado que não é tão gostoso, que tem. É difícil o início, por isso que eu falei, as pessoas têm que procurar informação, saber como fazer, procurar por especialistas igual você, né, tanto na questão do sono quanto na questão da amamentação, porque é uma delícia, né, toda essa questão da maternidade é tudo muito especial, mas a gente tem que saber fazer da forma certa para evitar problemas, né, evitar as dores, evitar o cansaço, a exaustão. Então, procurar por ajuda e informação, eu acho que é sempre a melhor saída, né? E quem tiver, né, interesse pode contactar, a gente vai colocar as suas redes sociais aqui na descrição do vídeo. E Lorena, a gente sempre faz essa pergunta para finalizar o episódio. Se a sua vida fosse um projeto, qual seria o nome desse projeto? Projeto a minha vida. Sim, seu projeto de vida. Essa pergunta é profunda, hein? Sim. É o projeto delas. A gente quer saber qual é o seu projeto. Ia ser o projeto realização. Realização. Em que sentido, realização? Eu sempre gosto de fazer coisas pensando assim, tem que ter um propósito. Não é um propósito só assim, eu vou ser consultora de sono infantil porque eu vou ganhar um bom dinheiro. Não. Então, eu sempre gosto de pensar que tem que ter aí uma realização por trás disso. E quando eu quis dizer realização, foi pensando assim, em princípios, em o que vai ter de volta para mim, de eu me sentir realmente realizada. Eu gosto de pensar o que vai me mover a levantar da cama todos os dias para viver, lógico, né? Hoje eu tenho meus filhos, que também é uma realização, eu tenho minha casa, meu marido, e graças a Deus, trabalho com algo que eu sou muito realizada. Então, quando eu falo realização, é pensando aí que a gente não pode viver só pensando assim, principalmente em termos de trabalho. Vou trabalhar para ganhar dinheiro, vou fazer isso para ficar mais, sei lá, ficar bem na vida. Não. Eu acho que tudo tem que ter um princípio por trás. Você tem que se sentir realizada, né? E isso que vai nos movendo a viver, a levantar da cama todos os dias. E na maternidade, sabe, quando eu me via exausta, eu não tinha essa vontade. E aí eu me julgava. Eu falava, mas eu tenho um filho, eu desejei esse filho. E eu tô aqui falando que eu não tô com vontade de levantar dessa cama para ir viver com meu filho. E aí eu comecei a perder essa essência que tem que ter, sabe? Não é que você tem que ser feliz todos os dias da sua vida,
mas é uma essência que eu acho que tem que estar presente, então você se sentir realizada é importante. Eu acho que é todo o princípio atrás, né? Aquela coisa de tipo, esse aqui é o meu objetivo. E como eu me sinto preenchida como pessoa. E eu vou dizer uma coisa, né? Eu não sou mãe. Eu não sei como é que é ter essa infinitude de amor que vocês têm, né? Até mesmo por passar pela dor de ser mãe, pela dificuldade de ser mãe e ainda amar tanto ser mãe. O que eu acho mais impressionante de tudo, né? Eu tenho um cachorro que eu ando com ele e às vezes, Lorena, eu me pego pensando a mesma coisa. Falei, hoje se eu não tivesse um cachorro seria legal, porque eu não ia ter que fazer minha hiking, né, na chuva. Enfim, de todo jeito. Mas tudo tem aquela abdicação, né? A gente tem que se dar, se dedicar. Sempre tem aquela troca. E se não tivesse o princípio por trás, né? De ser uma mulher melhor, de ser uma pessoa melhor, de ter um objetivo, né? Alguma coisa que preenche a gente, eu acho que não seria a mesma coisa. Então, muito obrigada, Lorena, pela sua brilhante presença aqui hoje. Eu espero muito que ilumine os caminhos de muitas mulheres aí que estão, especialmente, né? Acho que quem acompanha esse canal são mulheres que estão no mercado de trabalho, né? E que querem continuar e que às vezes se acham incapazes e impotentes, especialmente por conta da maternidade, né? Já que o cansaço vem. Então, ter essa fonte de conhecimento é maravilhoso, né? Com certeza a gente vai deixar suas redes sociais aqui, né? Todas as suas redes sociais linkadas para que essas mães possam encontrar esse refúgio nas suas aulas, nos seus workshops, né? Eu agradeço muito a tua presença aqui. Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui. Espero poder ajudar aí muitas famílias, né? Eu falo que a internet nos permite chegar mundo afora, né? Então, isso é muito importante. E sucesso para vocês nesse projeto maravilhoso. Muito obrigada. Também dando aqui a minha despedida, né? Só quem é mãe sabe do quanto que o seu trabalho é importante, porque essa questão impacta, igual a gente falou aqui, né? A vida das mães, as carreiras, os relacionamentos, como elas se veem como mãe, como mulher, né? A gente sabe que a mãe se culpa, é uma carga, né? Que muitas vezes, se não souber administrar da melhor maneira, é pesada. Então, assim, esse trabalho que você faz causa um impacto muito grande nas famílias, eu tenho certeza. E é igual você falou, né? Essa questão da realização, né? Que você traz tanto para você quanto para as famílias que você impacta. Então, muito obrigada, Lorena. A gente fica por aqui, pessoal. E não se esqueçam de se inscreverem no canal. Até mais. E dá joinha. Tchau. Tchau.